Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. No vídeo de hoje aí, pessoal, para quem não me conhece, tá? Eu falei aí no último vídeo, aconselho aí, se vocês conseguirem assistir, né? Porque é uma coisa muito estranha, esse meu YouTube é meio esquisito, tá, pessoal? Mas não tem problema não, tá? Porque Teodoro vai retornar há muito tempo atrás aí, tá, pessoal? E vai ser jornal impresso, tá? Teodoro é jornal impresso, tá? Na porta de cada batalhão aí da polícia e do bombeiro, tá? Servidores públicos, tá? E aí não tem jeito de fazer sacanagemzinha aí na internet não, tá? Porque aí é físico. Teodoro E é isso, tá? E aí hoje eu vou falar de um tema, tá, pessoal? Que vai interessar aí a todos os servidores públicos, tá? Independente de ser policiais, civis, tá? Pessoal da saúde, educação, todo servidor, tá? Prefeitura, tá? Vou falar também da Procuradoria do município, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo aí que eu vou buscar, tá? Que eu tô muito empenhado, tá? Então eu vou buscar aí a Procuradoria do município, passou a me interessar bastante também, município do Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro. A Procuradoria do município me interessa bastante. E vou começar a fazer ali algumas análises, tá? Vai ser importante aí pra galera, servidor do município, tá? E polícia civil, bombeiros e policiais militares. Mas isso também serve, tá? Para servidores de todo o país, esse tema de hoje, regime jurídico único. E também Força Armada, tá? E é isso. Em relação ao que eu falei pra vocês da Polícia Militar, só pra esquentar, só pra esquentar, tá? Da Polícia Civil que eu falei pra vocês aí. Vamos juntos aqui, poliçada. Por que eu falei que eu tava analisando a legislação aí da Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? Vendo essa questão desse projeto de lei. E eu falei que eu traria ali contribuições, né? Vamos pra Constituição Federal aí, em especial os delegados de polícia, tá? Todo meu respeito a vocês aí, delegados de polícia. Vamos dar um corre, tá? Na Constituição Federal? Vamos lá. Porque a gente vai... Quando a gente vai alterar a legislação aí de vocês, né? Tem que olhar tudo, tá? Tem que fazer igual o Esdras, né, cara? Ir lá olhar todos os decretos, né? Pra tirar tudo de melhor pra vocês, né? Porque senão dá ruim, cara. E tem que estudar, tá? E de novo afirmo, eu vou levar aí pra vocês a minha contribuição, tá? De saída, algo que eu estudei hoje, tá? Que se relaciona especificamente aos delegados de polícia do estado do Rio de Janeiro. Vamos juntos aqui, policiais, vamos aqui. Policial civil, tá? Delegado de polícia civil. Eu gostaria que vocês abrissem a Constituição Federal. Constituição Federal, tá? Mesmo com todas as questões que nós tivemos em razão do fato, né? Do Rio de Janeiro, essa questão aí do Distrito Federal, né? E aí esse território do Distrito Federal vira Estado da Guanabara, tá bom, pessoal? E aí nós temos a Constituição Federal de 88, e aí, Teodoro? Rio de Janeiro, a gente tem uma Constituição de 75, tá? E aí, essa Constituição de 75, ela é feita, tá? Através, né, por intermédio de uma lei complementar. É a lei complementar número 20, tá? De 74. Essa lei complementar, ela vai trazer a previsão, né, de que você vai fazer a fusão desse território, que era o Distrito Federal e virou o Estado da Guanabara, com o Estado do Rio de Janeiro. Faz a fusão, 1975, tá? Primeira Constituição em julho de 75. E aí tem a Constituição de 75, pessoal, mas nós temos diversos movimentos, diversas questões, né, históricas ali, né, que vão interferir diretamente em tudo que a gente aplica no Rio de Janeiro, tá? Não dá pra passar pano, tá? Porque as pessoas precisam saber, tá certo? Porque senão fica complicado, né? Mas vamos aqui. E aí você tem, por exemplo, em 77, né, você tem esse pacote de abril, né? Porque eu acho que ele foi o quarto da ditadura, tá? É o Ernesto Geisel, acho que é assim que fala, tá? Ele, em 77, tá? Ele tenta passar lá um projeto no Congresso Nacional para fazer uma alteração sensível no Poder Judiciário. Tentou mexer no Poder Judiciário, tá? Em 77. E não conseguiu, acho que foi janeiro. Ele não conseguiu. Não conseguiu ali aprovar as medidas que ele queria, enfim. E imediatamente o que ele faz? Professores de história, mais uma vez aí me perdoem, tá? Eu sou só um aventureiro, tá certo? Me perdoem mesmo.
Mas é a forma como eu me entendi, tá? E aí o que acontece? Como ele não consegue fazer ali o movimento que ele tentou fazer em relação ao Poder Judiciário, ele imediatamente convoca o conselho ali de Defesa Nacional. Tem que olhar a Constituição direitinho para falar para vocês, tá? E aí ele convoca esse conselho, tá? E vamos ver o que o Messias fez nesse texto da Constituição aí atual, tá? Conselho importantíssimo para todos nós, tá? Vamos ver o que foi feito com essas questões hídricas, tá? Caramba, meus caros, fica ruim para mim. De novo afirmo, porque hoje advogado, bombeiro militar reformado, 20 anos de caserna, tá? Questões relacionadas a direito ambiental me interessam muito. Me interessam muito, tá? Porque o bombeiro é que vê a consequência desses desgovernos, tá? É o bombeiro. Então eu tenho autoridade de fala e eu estudo sobre legislação que cuida de direito ambiental, tá? É isso. E aí você tem esse movimento, né? Ele não consegue. Né? E aí o que ele faz? Ele endurece ali, né? Deflagra os mecanismos de novo do AI-5, tá? E aí ele consegue ali aprovar todas as alterações que ele queria no respeitante ao Poder Judiciário, mas ele cria ali um problemão. E aí surge um outro militar, né? Que começa a fazer ali uma disputa interna com ele no Exército Brasileiro também, o militar do Exército, tá? E essa parte é interessante quando eu for falar pra vocês sobre lei de promoção, tá? Porque como eu tô cuidando, eu vou falar de vocês, delegados de polícia, calma aí, tá? Mas como eu tô cuidando da questão da promoção aí das praças da Polícia Militar, vocês vão entender por que eu tô dizendo isso, tá? Porque em relação à Força Armada, você tem mais uma espécie de promoção escolha. Escolha. É possível isso, Teodoro? Eu não sei, cara. Mas é o que tá acontecendo, né, cara? Eu não vou passar mal sozinho, tá? E aí o que eles fizeram, né? Você pega a legislação da Força Armada, no respeitante à promoção de oficiais, por exemplo, você faz um ajuste, cara, louco, pra caber uma pseudo-promoção por escolha, que não existe, tá? Mas é essa promoção pra você ir a coronel, a FU, né, coronel Teodoro, que fazer com isso? Também não sei, tá? Tô tentando reduzir os danos, mas tá ficando complicado, hein, pessoal? Porque todo mundo quer ficar de conversinha, né? Todo mundo entende de direito militar, então vamos junto, pô. Dá pra reduzir os danos, Teodoro? É óbvio, porque tá todo mundo se arrumando. Só os militares que ficam com vaidade. E aí vai dar ruim, Aí vai dar ruim. E é isso. E aí ele tem essa questão, né? E aí começa a dar ruim pra ele, né? O presidente aí, o autoritário aí, o Geisel, né? Começa a dar ruim pra ele, né? E aí ele começa a fazer ali, conversar, né, com outros países, tá? Acho que Chile começa ali a fazer os desenrolos, né, para investimento, enfim, porque você começa a ter uma crise econômica, enfim, né? Tem que buscar recursos, né, pessoal? E aí você faz a emenda constitucional 11 de 78. Por quê? Porque se isso não fosse feito, tá? Eu vi dois textos de duas professoras, eu não sei, ali na FGV. Caramba, muito rico, cara. FGV tem muitos textos legais pra gente ver, tá, pessoal? Muito mesmo, tá? Tem um outro site aí, eu vou passar pra vocês. Senta e leia, tá? Essas doutrinadoras explicam toda a trajetória desse Ernesto Geisel, cara. Caramba, surreal ver isso, coisa mais linda. E é uma forma, né? Elas são muito didáticas para poder escrever. Caramba, ela faz a trajetória toda. Eu queria muito poder encontrar aqui, mas eu leio muito, né, pessoal? Fica difícil para mim. Mas eu queria muito poder mostrar para vocês, tá? Para vocês entenderem, né, como é que funcionou isso. Caramba, que doideira, cara. Que doideira. E elas explicam, né? São duas meninas, eu gosto das meninas, tá? Elas explicam essa emenda constitucional 1178 que impactou diretamente no Rio de Janeiro, em tudo que é lugar, cara. Só que a doutrina não fala sobre isso, tá? Por quê? Porque se falar vai dar ruim, pô. Se falar, vocês vão ter ali noção de coisas que de verdade, assim, até eu fico preocupado, porque tem coisas que eu também acho que a gente tem que ter cuidado até pra falar, cara. Porque a gente tá lidando com a segurança do nosso país, então a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Eu acho que eu achei aqui, pessoal, é Atlas FGV. Eu acho que é isso. Se eu achar que eu vou poder dizer pra você, até pra prestigiar aqui a pessoa que escreveu, tá?
Achei, tá, pessoal? Atlas Histórico do Brasil, tá? Caramba, pessoal. Caramba. Atlas Histórico do Brasil, tá? FGV. Não sei o que quer dizer essa sigla aqui, tá? Mas é FGV, tá? CPDOC. Caramba, muito legal. E ela vai falar, é uma menina, tá, pessoal? Menina, estou falando. Vou dar o nome dela aqui. Que texto maneiro, cara. Amélia Coutinho e Maria Cristina Guido. Parabéns, parabéns, meninas. Me ajudaram pra caramba. Escrevam mais, hein? Amélia Coutinho, tá? E Maria Cristina Guido. Rapaz, o que é isso? Aí o Teodoro não é inepto, né? Elas fazem referências aqui no finalzinho, tá, pessoal? É um texto que elas vão falar sobre esse presidente, tá? E aí, meninas, quando eu li esse texto de vocês, eu peguei aquela partezinha ali, aí o texto diz assim, ó. Atlas Brasileiro do Brasil, Atlas Histórico do Brasil, tá, pessoal? E aí eu peguei esse texto dele, tá? Aí elas vão começar a falar onde ele nasceu, a família e tudo mais, né? E aí movimento político militar de 64, né? No gabinete militar da presidência. Ela vai começar a contar um monte de coisa. Ela fala um pouco, por exemplo, elas falam aqui sobre o Faria Lima, tá? Que foi aí o primeiro presidente aqui, primeiro governador do Rio de Janeiro. Muito legal. Pra você conhecer a história, né? Eu falei pra vocês que eu tô fazendo estudo em relação à polícia militar. Caramba, estudei muito já sobre história, né? Eu peguei diversos decretos, né? De Dom João, cara, falando sobre a polícia. Caramba, muito maneiro. Muito legal. E aí elas começam a falar aqui, tá? O pacote de abril de 77. Em 30 de março, o anteprojeto elaborado pelo governo sobre a reforma do Poder Judiciário foi levado à votação no Congresso e não obteve 2/3 de votos necessários à sua aprovação. Geisel reuniu imediatamente, tá, o Conselho de Segurança Nacional e 2 dias depois anunciou ao país a decisão de decretar o recesso no Congresso pelo ato complementar 102, acusando o MDB de minoria ditatorial. Só repete a história, né, cara? Teodoro, Teodoro. E aí eles acusam, enfim, né? Segundo o jornalista, enfim, aí, epa! E aí resolve lá, faz o que ele quer, né? No dia 6, né? Isso aqui que eu quero ver acontecer de novo, tá, OAB? É isso aqui, ó. Olha isso aqui, cara. Isso é música pro ouvido de um advogado aguerrido, pô. É sobre isso, tá? Doa quem doer, né? Doa quem doer. Essa advocacia que eu quero. Foi pra isso que eu fiz direito, tá? É isso. No dia 6, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, informou oficialmente que resolvera considerar-se em sessão permanente a fim de acompanhar o desenrolar dos acontecimentos que provocaram o recesso do Congresso Nacional. Trincheira da advocacia. Eu li pra vocês uma obra de uma outra doutrinadora, eu acho que esse é o volume 2 dela, tá? Pessoal na UF. Caramba, muita gente na UF, né, cara, escreve sobre essas questões aí de militar, cara. Essa doutrinadora aqui, ó. Mas o que eu queria mostrar pra vocês está no volume 1, tá? Maria Célia de Araújo, tá? E Lucas Pereira Rezende, tá? Força Armada e Política no Brasil Republicano, a Nova República, tá? 1988 a 2018. Comprem, tá? Comprem. No volume 1, ela vai explicar, né? Eu acho que são vários doutrinadores que falam, né? E ela vai falar pra gente sobre essa questão dessa guerrinha, né? Esse volume 2 também é muito maneiro, tá? Comprem. E aí tem toda essa questão, né? E por isso que a OAB ficou desse jeito, né? Por isso que eles têm raiva da advocacia, né? Então não dá pra ter dentro de casa militar não, tá? Mas se a gente não conhece a nossa história, né, cara, aí acha tudo normal, né? É isso. E aí a OAB aqui se posiciona, tá? Que é o que a sociedade espera. A gente tá em setembro de 2025, né? Até 2026 eu acho que vai ter bastante tempo, né?
E aí outras coisas que tem que operar então, né? Tem que ser sindicato, tem que botar o povo na rua, tem que ser alguma coisa aí pra resolver isso. Porque até 2026, né? É tempo pra caramba. É o desprestígio, né? Policial tomando tiro morre, né? Todo mundo fala, né? Morreu, é. Tá. Ai, ai. Mas vamos pra cá, pessoal. E aí você tem a atuação da OAB, tá? E aí o que acontece, pessoal? Começa a ter um montão de questões ali. Leia um texto, tá? Não é algo impossível, é uma leitura muito legal, tá? Elas concentram aqui as informações muito legal. E aí o que acontece? Ele começa a ter problemas no governo, tá, pessoal? Começa a ter problema no governo, atuação na política externa em 78. Em janeiro de 78, ela começa a contar, né, que ele começa a ter ali conversa, né, com os Estados Unidos. Epa, investimento e tudo mais. Como é que você investe num país, né, cara, que você tem um AI-5? Teodoro, vai dar ruim, né? Não tem como investir, né, cara? E o que você faz? Então a gente faz aí uma emenda, né, pra inglês ver. Cara, por quê? Porque serviu pra todo mundo, tá? E aí eu vou ler pra vocês como tá aqui, tá? A última medida política de grande impacto do seu governo foi a extinção do AI-5. Vocês ouviram isso? A gente tá sozinho, tá, cara? Não tem ninguém pela gente, tá? Não tem a OAB pra ajudar, não tem, tá? Não tem deputados, tá certo? Nenhum legitimado vai nos ajudar, tá? Então, eu contigo e vocês aí comigo, tá? É sobre isso, cara. Tamo todo mundo aí, a gente tá sozinho, então a gente tem que se unir, tá? É pensar ali em fazer uma associação, tá, cara? Que eu não cobre nada. E estabelecer nessa associação, né, que ela é exclusivamente para fazer ação coletiva daqui a um ano. Porque a gente realmente não vai precisar de mais ninguém. É isso. E eles vão ter que arrumar voto em outro lugar, né? E aí fazer uma associação, tá? De fato, sem fins lucrativos. E sem que o policial e o bombeiro tenham que dar R$1. É só fazer a inscrição lá para que todas as ações que eu, Teodoro, faça, você seja beneficiado. Mas de saída, o que eu vou propor a todos vocês aí? O que eu fizer, tá, cara? Eu vou ensinar como vocês fazem para vir por arrastamento nos meus processos administrativos. Tá certo, pessoal? É isso, tá? Em relação com os bombeiros, tudo que eu fiz para mim, tudo que eu pude fazer, tá? Eu vou abrir a oportunidade para que você entre como interessado. Porque é só a gente, tá? E é isso. Mas tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. E aí você tem essa extinção do AI-5, cara. Ele acaba. E aí o AI-5, né, em 31 de dezembro de 78, confirmada a disposição dele, né, do presidente, declara em entrevista à Folha de São Paulo, né, ao se completarem os 10 anos, ele de fato acabaria. E aí, dia 1º de janeiro de 78, né, essa emenda constitucional 11 de 78, ela é feita no dia 13 de outubro, tá? É o mesmo dia que eles fizeram o decreto 2155 de 78, então não tem conselho de disciplina, tá? Não tem. Não tem. E pra ficar claro aqui, tá? Uma coisa é não ter o procedimento do Conselho de Disciplina. Na verdade, a gente não tem também nem regulamento, tá? Porque, por exemplo, o Regulamento Disciplinar dos Bombeiros, ele é de 80, tá? É o 3767 de 80. O que fazer com isso, Teodoro? Ali, teoricamente, você teria uma norma, né, de processo e procedimento. Mas não tem, tá? E o que fazer com isso? Mas deixa eu continuar para falar do delegado, tá? E aí você tem essa malandra aqui, que acabou para todo mundo, tá? Então, o artigo 3º dessa emenda constitucional 1178 vai dizer isso, acabou, tá? Acabou as 5 e os atos complementares. A gente não aplica mais nada, tá? Só fica os efeitos. E o que a gente vai fazer com toda a legislação que foi feita com base no AI-5? O acessório segue o principal, tá? O astuto aí, espertalhão. Cara, e aí você não tem mais AI-5, né? E qual é o fundamento ali para a existência do decreto 66769? Explica aqui pro Dr. Teodoro. Epa, Teodoro, não tem. E o que vocês fizeram? A mesma coisa que eles fizeram na LINDB. A mesma coisa que os astutos fizeram na lei, no decreto-lei 66769, que não existe, eles fizeram na LINDB, que também é uma legislação da década de 40.
E aí vamos discutir aqui Constituição Federal, tá? Conflito ali, recepção e... É isso. É isso, tá? E aí o que acontece com isso, pessoal? A gente tem uma bagunça no Rio de Janeiro. E a Polícia Civil tá no meio disso. Servidores públicos civis, cara. E aí nós temos toda essa confusão, tá? E aí nós chegamos na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Aí temos a Constituição do Rio de 75. Aí a gente tem que fazer construção, cara, pra você poder entender qual é a condição do delegado, como é que entrava antes, o pessoal do perito e tudo mais, pra gente chegar numa posição correta e dar o melhor pra essas pessoas. É isso. E aí você, como delegado de polícia, né, cara, o cara prestou concurso público, entrou, enfim, e como é que ficou a questão de quem tava antes, tá? Então você tem uma regra de transição que tá ali nos atos aí das disposições constitucionais transitórias, tá? Só que o que eu vou falar pra vocês aí, cara, não tá no ADCT, tá no próprio texto. É considerado texto constitucional, Teodoro, o ADCT, sim. Mas o que eu vou falar pra vocês da Polícia Civil, os delegados de polícia, todo o meu respeito, tá, camaradas? É a Constituição na veia, tá? É 240 e pouco artigo. Rapaz, o que é isso? E vocês entenderam, cara? Então, como é que era antes da Constituição de 88, né, cara? Aí você tem a Constituição de 75, né, cara? Não seja medíocre, cara. A gente tem que fazer todo o ajuste, cara. Pra tirar o melhor, que é o que eu tô fazendo em relação à polícia aí, o pessoal praça da PEMERG, cara. É isso, pô. Mas é uma coisa de retalho aí, meu camarada. Vou explicar uma parada sinistra pra vocês daqui a pouco, peraí. Polícia Militar, peraí. Vem pra cá, pessoal aí da Polícia Civil. Dá um corre aí, meu camarada. Vai lá no artigo 241 da Constituição Federal de 88. Dá teu corre aí. Depois eu quarto chorar. 241, vai lá. Eu vou te dar uma ajuda, eu vou ler aqui. 241, cara. É que a gente não lê não, pô. Final da Constituição, a DCT. A gente não lê, né? É, mas os astutos, eles leem, né? Eles leem, é. Eles leem. Artigo 241, tá? Texto original, tá? Poder Constituinte Originário, tá? 5 de outubro de 88, poliçada, é isso aqui. Aos delegados de polícia de carreira, aplica-se o princípio do artigo 39, anota aí, cara, artigo 241 da Constituição, tá? Aos delegados de polícia de carreira, aplica-se o princípio do artigo 39, parágrafo 1º, tá? Esse 39, parágrafo 1º, é onde tá o que essa procuradora do Estado aqui falou no vídeo que eu vi dela aí. Que acabou o regime jurídico único, é? A casa caiu pra todo mundo, inclusive pra ela que falou. Porque é servidora como nós. A pessoa esquece, né? Mas eu vou te lembrar hoje, tá? Vou te lembrar, dar teu nome e vou te lembrar aqui. 241, tá? Aos delegados de polícia de carreira, aplica-se o princípio do artigo 39, parágrafo 1º, correspondente, escutem aí, policiais, delegados de polícia, tá? Correspondente às carreiras disciplinadas no artigo 135 desta Constituição. Rapaz. Aí, meu caro, tu dá teu corre no artigo 39, parágrafo 1º, tá? E no artigo 135 da Constituição. Mas você precisa entender que ela foi modificada. Então, esse texto que eu li pra você, 241, é redação original. Então você não aplica nem a emenda constitucional 18 e nem a 19. E vamos ver como tá? Entendeu? É isso, tá? Pra começar é o seguinte, vai dizer, tá, que você, pro delegado de polícia, você aplica o que aplica pra toda a galera do título, salvo engano, 4º, que vai dizer sobre a organização do Estado. Bota todo mundo juntinho aqui, tá? Todos filhinhos aqui, tá? Bota o delegado de polícia. Epa, Teodoro, bota juntinho aqui, tá? Executivo, legislativo e judiciário, hein? Caramba, meu caro, É isso, tá? É isso. Vamos lá no 135 aí. Vamos primeiro. Vamos no 135 para ver o que diz aí o delegado de polícia. Antes da alteração aí dessa malandra, tá? É 19 de 98. Antes dela, o texto da Constituição dizia assim para vocês aí, delegados de polícia. As carreiras disciplinadas neste título
Esse título aqui é o 4, tá, pessoal? Delegados é o 4, tá? As carreiras disciplinadas nesse título aplicam-se o princípio do artigo 37(12) e o 39, parágrafo 1º. Isso aqui foi mudado, tá? Em 98. Só que pra vocês, caramba, pessoal. Entende, cara? Você vai ter que fazer toda a construção pra ver o que é melhor pra vocês, pô. É isso, cara. E aí você tem as carreiras disciplinadas nesse título, aplica-se o princípio do artigo 37, inciso 12 e o artigo 39, parágrafo 1º. Quem tá, pessoal, pertinho aqui de vocês, defensoria. Aqui dentro desse título você tem MP, desse título não, aí você tem os capítulos e as seções, tá? Vamos aprender a interpretar a Constituição Federal. Mas o título é da organização dos poderes. Então, basicamente é o seguinte, tá, cara? Vou no 37 para vocês entenderem, tá? Então, guarda a informação, tá? 241, aí tu vai no 135, as carreiras disciplinadas nesse título aqui inclui o delegado de polícia em que pese não tá escrito aqui, tá? Que eu mostrei para vocês, a referência 241, tá? Neste título aplicam-se o princípio do 37(2), tá? 12 e 39, parágrafo 1º. Vamos lá no 39, tá? Vamos no 37 primeiro, tá? 37(12) e depois, tá? No 39, parágrafo 1º, pra vocês entenderem como que funcionam essas covardias, tá, cara? Eu tô muito cansado, hein? Ajuda aí, pessoal. Caramba, o que que é isso? Não é favor, não, é direito, cara. É direito, tá? O 37 da Constituição foi alterado também, tá? Foi alterado em 98, tá? O 37 também foi. Então, dizia, né, o texto assim. Aí vocês... Porque assim, essa alteração pra vocês não faz diferença. Então vocês podem ir direto no 37(12), tá? Confia aqui no teu camarada Teodoro, tá? Vai no 37(12), cara. Vai dizer assim, ó. Os vencimentos dos cargos... Aplica pra vocês, tá? Delegados de Polícia, Rio de Janeiro. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Judiciário. Caramba, meu camarada. E aí eles vão lá e despedaçam a Constituição toda. E aí chegamos no 39. O 39, a redação Poder Constituinte Originário vai dizer assim pra gente, ó. A União, olha isso, cara, 2 servidores públicos. 2 servidores públicos civis. Escuta isso aí, tá? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e plano de carreira para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 1º, antes da alteração, tá? A lei assegurará aos servidores, tá, da administração direta isonomia de vencimento para os cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Segura essa besteira aí, meu cara. E aí a gente tem que pegar o 241, tá? Tudo redação original. Porque foi sensivelmente alterado, tá? Por emendas constitucionais. Aí vocês entenderam? Então, pro delegado de polícia, 241 da Constituição, cumulado com 39, parágrafo 1º e 37, inciso 12. Mas vamos voltar lá, cara, no 241 para ver o que eles fizeram? Olha o que foi feito, cara, com a emenda constitucional 19 de 98. Olha o que eles fizeram. Antes dizia assim, 241, cara. Isso é um absurdo e ninguém faz nada, cara. Aos delegados de polícia de carreira aplica-se o princípio do artigo 39, parágrafo 1º, correspondente às carreiras disciplinadas no artigo 135 desta Constituição, Organização dos Poderes, título 4. Olha como ficou em 98 com a 19 de 98.
A União, os estados, Distrito Federal e os municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos. Caramba, meu camarada. Tu entendeu? Que loucura. E os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizado a gestão associada de serviços públicos, bem como transferência total ou parcial de encargos, serviços pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. O que isso tem a ver com vocês? Só que você entendeu, cara? Foi lá e despedaçou, ó, em 98. Mas o que fazer com isso, Teodoro? Uma boa pergunta aí, tá? E outras coisas que eu vi, mas não tem como eu continuar falando aqui. Mas é isso, é só avaliar a legislação da forma como eu passei pra vocês, tá? Que vai dar bom pra todo mundo. Em relação à Polícia Militar, para eu começar a falar desse regime jurídico único aqui que acabou, então todo mundo pro saco junto, tá? Se acabou, é todo mundo junto, porque todo mundo prestou concurso, tá? Da crise de identidade, né? A pessoa não sabe se é servidor público, se é agente público, se é agente político, se é profissional autônomo, a pessoa não sabe, né? Mas eu vou te lembrar agora aí o que cada um é. Em relação à polícia é o seguinte, Polícia Militar, tá? Olha o trabalhão. Você tem o estado da Guanabara, né? E aí você... Epa! Larga esse pessoal policial aí e eles que se virem, eles que se lasquem. Mas dá ruim, né? Porque aí você está criando um novo estado, né? O estado da Guanabara, que ficou aí o território do Distrito Federal. Caramba, Theo, o que fazer com isso? Cara, problema, né? Porque aí quem paga e toda essa questão. E aí você tem, nessa toada, as meninas, por exemplo, pensão militar. Porque não se esqueça, cara, que Rio de Janeiro até 1960 era Distrito Federal, cara. Então a legislação maluca lá deles, da pensão militar, aplicava para essas meninas aqui no Rio de Janeiro. Meu Deus, o que fazer com isso? O cara quer falar de Lei 279, né? Lei 279 de 79. Meu Deus, o que significa isso, cara? Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Legislações, por exemplo, de 61, 62, 63, 64. Pra você poder entender, cara. O que era o quadro especial na Polícia Militar? Vai dar ruim, cara. O que é o quadro especial na polícia, cara? Você tem um quadro especial e você tem o quadro ordinário, tá? O quadro especial, de fato, tem que ter vacância. No quadro, meu Deus, o que fazer? Não sei! Olha que eu fui arrumar a minha vida. É isso, tá? Aí o cara quer falar comigo de mobilização. É porque mobilização passa vergonha, né, cara? Entende de outro direito, direito militar é outra parada, Senão vai passar vergonha. Ainda mais se vier com autoridade pra falar comigo. Aí vai dar muito ruim, tá? Chega devagar, tá? Chega devagar. Mobilização, cara. Que loucura é essa? E aí você tem a polícia. E aí, o que a gente faz com esse cara, né, cara? Tu faz o seguinte, ó, vocês aí, policial, cara, se vocês quiserem, vocês podem vir ficar com a gente aí, tá? Policial militar aí, bombeiro, então, servidor, tá? A gente deixa vocês virem ficar com a gente, tá? Então vocês vão continuar sendo aí servidor da União, tá? E aí permite que o camarada vá lá e faça a opção, né, de continuar na União. Mas depois, pensando melhor, acho que não. Mas não foi à toa, né? Porque, se você olhar, é o movimento da ditadura. E aí você tem que olhar a Constituição, as alterações que estão sendo feitas, né? E aí você tem 63, aí já começa a mudar de ideia. Ah, não, peraí, vou pagar esses aqui, aí a pensionista eu pago, mas os que forem para reserva remunerada vocês pagam. E aí começa essa loucura. Por exemplo, cara, você não tem, né, no âmbito, né, do militar estadual, né, e Força Armada, essa reforma aí, né, se você for olhar o Estatuto da Polícia Militar, né, de 81, você vai ver isso, pô. Porque lá você não tem essa espécie, né, fica um troço perdido no Estatuto da PM e do Bombeiro, essa reforma por doença, cara. Fica perdido, por quê? Porque a reforma não era essa por doença. Olhem os primeiros artigos lá do Estatuto de vocês aí da PM, que vocês vão entender, cara. E aí, Teodoro? E aí que aí começa, o caldo começa a engrossar, né, cara? E aí implementa a ditadura e aí que piora ainda mais pra quem ficou no Rio de Janeiro. Porque é aí que se lasca, pô. É sobre isso, pô. Porque você aplica a lei de serviço militar, cara. Então o militar, ele é incorporado, ele não é nomeado, e que se lasca, é assim que funciona.
E aí você tem diversas legislações, né, que vão estabelecer prazos para que eles parem de pagar. E aí eles vão falar o seguinte, então os camaradas aí que estão aqui com a gente, né, que são do estado da Guanabara, mas que preferiram ficar na União, mesmo depois do estado da Guanabara virar estado da Guanabara, né, os caras que quiserem voltar para o estado da Guanabara, a gente vai fazer aqui a reinclusão deles, inteligente, que criou essa promoção aí por tempo, tá? Inteligente aí que falou sobre não numerado, tá? Inteligente que falou de excedente, tá? Eu vou identificar, hein? Que se lasque, tá, cara? Que se lasque, tá? E aí, esses camaradas, né, que... Aí você vai, estado da Guanabara, tá? E aí, era Distrito Federal, tá? E aí, vai pra lá, pra Brasília. E aí, os camaradas da polícia aí que quiser, fica da União então. Quer? Vamos pra União. Mas aí depois, não é bem assim, não, a gente não tem como ficar com tanta gente assim não, tá? Mentira, cara. É porque queria deixar o braço no Rio de Janeiro, como é até hoje, né? Doa quem doer, tá? E aí você tem, né, esses camaradas, eles foram reincluídos, tá? Eu provo, cara. Eles foram reincluídos na polícia do estado da Guanabara. E quando eles foram reincluídos, você cria um quadro especial para esses que foram reincluídos. Então a promoção desses é diferente. Ainda, né, você tem que fazer toda a adaptação desses camaradas. Deve ter gente viva aí, cara. Pensionistas. Porque a pensão, ela é tronco, cara. Olha o problemão, gente. E aí eu não posso nem conversar com as pessoas, né? Porque eu não sei quem tá falando comigo, cara. Queria até poder. Porque, caramba, fazer aqui um diálogo, né? Mas é difícil, cara. Porque é muita grana envolvida, tá, cara? E quem tem que resolver isso é o MP, tá? É o MP, tá? Já falei pra vocês, Deuteronômio 15, tá? É prescrição de 5 anos? É prescrição de 5 anos? É falta de vergonha na cara. Porque aí é mole, né, cara? Você lesa o Estado, faz decisão do teu gozo, né? E depois que se lasque. Não, não, não. O dinheiro é dos compatriotas, dos camaradas, e Deus aqui na Bíblia manda perdoar, né? Mas você é como se fosse um estrangeiro, ele vai te perdoar não. Você vai ter que pagar com o teu bolso. Aí todo mundo que faz sacanagem tem que pagar com o bolso de vocês, tá? Tem essa de perdoar não. Terão. E é isso. E aí esses camaradas que foram reincluídos, tá? A promoção deles é diferente. E à medida que eles forem, né, indo pra reserva remunerada, cara, aquela vaga acaba, tá? Vacância é isso. Meu Deus. A vacância é isso, cara. É do quadro especial. E essa é uma questão importantíssima em relação à promoção das praças. Por quê? Porque tem um decreto ali que faz uma bagunça completa. O que fazer com isso, Teodoro? Cara, reduzir os danos, né? Reduzir os danos. Então você tem a questão das pensionistas, por exemplo. Mas aí você vai aplicar durante um período, tá? Antes, por exemplo, bem antes, tá? Da Lei Complementar 20 de 74 e depois vem a Constituição do Estado. E aí muda tudo. E o que fazer com as meninas? Pensionista e todo mundo aí. E aí o camarada quer bater no peito, né? Lei 279. Rapaz, o que é isso, cara? Não é assim que funciona. Porque aí você tem tudo isso e ainda tem essa malandra aí em 77, né? Esse pacote de abril de 77, nós já tínhamos a Constituição de 75 do Rio de Janeiro. Em 75, astutos. Em 75, tá? A Procuradoria do Estado era subordinada ao governador. Subordinada. Procuradoria do Estado, subordinada, né? Prestava nem concurso público, tá, cara? Eu vi essa procuradora falando aqui, que ousadia. Prestava nem concurso, tá? É assim que funcionava, pô. É assim que funcionava. E aí você tem logo depois a Lei Complementar 15 de 80 deles, né? Que é a Lei Complementar 15 de 80, é o regime jurídico, ou é o regime jurídico aí, direitos e deveres, tá? Dos procuradores do Estado do Rio de Janeiro. E vamos ver como é que tá essa legislação? Vergonha alheia, hein? E é isso. E aí o que fazer? Você tem a 279, mas caramba, você entende a lógica? E aí você aplica a lei de pensão, tá? Mas, por exemplo, essa contribuição
E aí, essa legislação que vai fazer essa transição, ela vai falar, por exemplo, que o militar poderia contribuir, cara. Porque a pensão, né, os proventos de inatividade do militar, né, nesse período, era pago, né, pelo Tesouro Nacional, cara, porque o Distrito Federal era aqui. É isso. E aí depois não mais, né? Mas aí nós temos a Constituição de 88, né, que ela não traz previdência para militar e nem para servidor público. Eles vão ter que se virar. É porque não tem não, pô. Eu vou começar a falar disso agora, tá? Então vocês entendem como é complexa essa questão? É isso. Então a pensão militar, essa pensão especial, enfim, caramba, que loucura é essa? E aí nós temos o Estatuto da Polícia Militar, né, de 75, junto com o dos bombeiros, tá? O primeiro do bombeiro, acho que saiu em 9 de julho de 75, tá? O primeiro Estatuto dos Bombeiros, junto com o da Polícia. O da Polícia saiu dias depois, eu acho que foi dia 18 de julho de 75. E a Constituição do Estado de 75, dia 23, eu acho, ou 27. E aí o que fazer, Teodoro? O que fazer que quem estuda sabe, tá? Quem estuda sabe. Que a gente teria que pegar o Estatuto da PM do Bombeiro naquele momento onde saiu a Constituição de 75, a gente vai fazer o primeiro filtro. E o que fazer, eu te mostro o que sobra. Mas aí não acontece isso, tá, cara? Mas como a polícia, ela estava mais próxima à Força Armada, né? Ela estava mais próxima e você tinha uma aplicação direta, né, do 66769, né? Que acabou. Decreto 66769, cara, ele acabou no dia 1º de janeiro de 79. E eles foram lá e alteraram o artigo 24. Em 2019. Vergonha alheia. Tem que me aturar muito. Tem que me aturar a beça. E aí você tá mais próximo à polícia, né? Polícia Militar. O que fazer com isso, Teodoro? Caramba. E aí logo em 81 eles já mudam, né? Aí tem 75 e 81 já muda. E o bombeiro 85. A PM mudou em 81 e o bombeiro em 85. E o que fazer com a lei, cara? 279. Pergunta importante aí pra todo mundo que quer falar. O que fazer com isso, cara? Você não pode ter uma lei de remuneração, né? Você não pode, por exemplo, ter as alterações que foram feitas por essa lei imunda, inconstitucional, ilegal, imoral e tudo que vocês quiserem, que é a lei 9.537, né? A lei do efetivo, todas elas, tá? Tudo inconstitucional porque não respeitou lá esses procedimentos inerentes à lei complementar. Não respeitou. E a Procuradoria do Estado sabe, tá? Inclusive eu vou falar em relação a essa Procuradora do Estado que fala sobre isso, tá? Abertamente, tá? Eu vou mostrar ali pra vocês vão ver, tá? Fala abertamente, né? Que é muito complicado, porque pra você desligar o funcionário é difícil, né? Porque a remuneração tem que ser por lei, né? Rapaz, o que? Essas competências do cargo tem que ser por lei, né? É dolo, pô. Tô falando, cara. Todo mundo formado em direito, pô. Não tem ninguém enganado aqui não, pô. Todo mundo sabe, tá? Nessa entrevista também ela fala, né? Abertamente, pô. Você não pode ter militar temporário no Rio de Janeiro, né? Só que aí é uma evolução da administração pública. Vou entrar no tema, peraí. Então você tem toda essa maluquice, cara. E a 279 tá todo esse problema. E por que eles fazem a lei 9.537? Porque eles vão na 279, porque sabem que não pode no estatuto, pô. Estatuto da PM do Bombeiro, tá? A partir de março de 2016, só a lei complementar, assim como eles fizeram na Polícia Civil. Na Civil eles fizeram a lei complementar. Com os bombeiros não. E polícia eles fizeram a leizinha fora, a lei 9.537, que é inconstitucional, inteira. Eu quero ver o que vai dar. Quero meu dinheiro, tá? Aí tem que pagar. E é isso. E aí vamos entrar nesse tema aqui, tá? E aí eu vi essa Procuradora do Estado, tá? Falando sobre essa gestão aí gestão de funcionário, né? Gestão de pessoal, né? Caramba, cara, é muito complicado pra mim, né? Regime jurídico, né? Único dos servidores públicos e gestão sustentável. Gestão sustentável. Eu vi os outros, tá? Mas nesse vídeo eu vou falar a Procuradora do Estado do Rio de Janeiro, tá? Ana Carolina Miguel Pereira, falando sobre regime jurídico único, por conta dessa decisão, né, dessa ADIM que cuidou dessa questão do regime jurídico único. Regime jurídico único é o seguinte, pessoal, previsão constitucional, artigo 39. Aí vocês olham o 39 e vê o que eles fizeram.
Só que entenda aí, procurador do Estado é servidor da República igualzinho a gente, tá? É servidor igual a gente. Então, se caiu, caiu pra todo mundo, inclusive pra essa pessoa que falou isso aqui. A diferença tá quando a gente abre o portal da transparência. Caramba, aí lá realmente tem bastante diferença, tá? Pega o nome completo aí e entra lá no portal da transparência pra vocês entenderem o que é honorário e sucumbência devido à Fazenda Pública e tantas outras coisas mais, tá, pessoal? Dar teu corre aí pra você poder ver, tá? É isso aí, tá, cara? Eu mostrei pra vocês o livrinho, né, da promotora falando sobre portal da transparência, cara. Dá uma olhadinha no contra-cheque, tá, pessoal? Dá uma olhadinha no contra-cheque aí da procuradora, tá, pessoal? Agosto de 2025, tá? Agosto, tá? Março, agosto, julho e fevereiro. E depois eu vou pro quarto chorar. Não tem dinheiro, Dá esses aqui que eu falei, tá, cara? Então corre aí, tá? É público, tá? É porque é dinheiro público, tá? É dinheiro público, ó. Agosto de 2025, tá? Contra-cheque aí, tá? Março, tá, cara? Julho, tá? E fevereiro. Aí você vê a remuneração e a remuneração eventual. E você vê o líquido. E aí depois a gente tem que perguntar, eu tenho que perguntar, você tem que perguntar, todos temos que perguntar para presidente da OAB e a vice o que significa isso. É isso. É isso. Mas vamos aqui, pessoal. Mas vamos aqui. E aí você tem toda essa discussão, né, cara? Regime jurídico único, acabou, né? Regime jurídico único. Pão é pão, queijo é queijo, pão de queijo é outra coisa. Então, regime jurídico único. É diferente. Regime jurídico e regime jurídico único, tá? É isso. E aí houve o julgamento, né? E aí você tem, falando ali, né? Essa alteração foi feita, tá? Por uma emenda constitucional, tá? Emenda constitucional 19 de 98. E aí o questionamento, tem que abrir pra ler, tá? Pode ser medíocre não, cara. Tem que sentar e ler todinho, tá? Pra você poder entender, tá? Pra você entender, tá? Todo policial, bombeiro, servidor público, população aí de comunidade, todo mundo tem que ver meu vídeo, cara. Pra entender o que está acontecendo, tá? Pra entender o que está acontecendo. E aí você tem essa ADIM, tá, pessoal? Você tem essa ADIM. E essa ação direta de inconstitucionalidade, né? A bem da verdade, não falou especificamente aí se era possível, se não era. A questão ali, ela se limitou basicamente, tá? Eu tenho ali considerações a fazer em relação a isso, tá? Mas ela ficou basicamente ali, a ADI, eu acho que é a 2136, ou acho que é 2135. 2135, ADI 2135, vai ver aí. E ela vai falar sobre isso e o resultado saiu, enfim, e aí não tem problema, tá tudo bem. Mas a avaliação ela não foi no mérito, tá? Na questão em si, foi na questão formal, tá? Teodoro, a questão formal, tá? Então, formalmente, a formalidade dela, tá? Que não se confunde aí, tá? Com a matéria que ela tá cuidando, tá? E se der ruim pra gente, que é servidor público, procuradora do Estado, todo mundo no mesmo barco. Eu vou te mostrar, cara. Tem que lembrar, tá? Artigo 130 e pouco, artigo 39, parágrafo 4º. Tá todo mundo junto, pô. Não parece, mas tá, cara. É isso, tá? E não é nada disso aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui qual é a minha opinião de tudo que eu ouvi. É isso. E aí você tem, né, essa redação que vocês viram que tá completamente desvirtuada, né? E aí é o salvo-conduto pra ter militar temporário, né? Pra ter toda essa sacanagem, né? É uma loucura isso, cara. Mas vamos aqui. E aí você tem o servidor público, né? O servidor público, cara, ele entrega a promessa constitucional, tá? Então, não tem essa, cara. E quais são as atividades típicas de Estado? Saúde e educação não entrou, não? Não? O melhor é você ter... Eu vou falar algumas coisas aqui, tá? Pra você poder entender qual é a situação, tá? Então, aí você tem ali a citação, né? Acho que o desembargador, ele cita uma obra da nossa querida ministra Carmen Lúcia, que eu, Teodoro, tenho, tá? Que vai falar sobre
princípios, que vai falar sobre o servidor na Constituição. Só que ali, tá, quando ela fez esse livro, ele é de 99, tá, cara? É janeiro de 99, então eu adoro estudar. Janeiro de 99, tá, cara? Você já tem um montão de besteirinha ali, tá? E a Constituição já não é mais a mesma, tá? A Constituição já não é mais a mesma, tá? Porque tem... Já começa as sacanagens, tá? Emenda Constitucional 3 de 93, tá? É a 3 de 93, tá vendo aqui, pessoal? É antes de 99, né? Essa malandrona aqui, tá? Essa malandrona. E quando a ministra escreveu, ela era procuradora do Estado de Minas Gerais, tá? E é igual o Teodoro, tá? Teodoro é bombeiro, tá? Reformado. E ficou um tempo na defensoria. Então tudo pra mim é coletivo, tá, cara? Quando uma questão criminal chega pra mim, né, cara, eu olho, né? Eu nunca vejo como um acusador. Eu sempre vejo, meu Deus do céu, se eu fosse advogado desse camarada, como é que eu ia fazer pra tirar ele dessa? É isso, cara. Porque você é parcial, pô. E é isso, né, cara? E eu fiquei muito feliz de saber, né, que no final ela falou que não podia não, tá? E aí o ministro Gilmar Mendes, né, vai ler, cara. Pra você entender, tá? Pra você entender. Eu Teodoro sou parcial a beça, tá? Eu sou muito, tá? E aí você tem, primeiro, essa emenda constitucional 3, né? Vamos lembrar para as pessoas aí que eu acho que as pessoas não estão entendendo, tá? A 3 vai dizer assim, ó. A 3, tá? Astutos, ela vai lá no 40, tá? É no 40, parágrafo 6º, tá? E ela altera, tá? Aí ela altera o 40, ela altera o 42. Epa, Teodoro, altera, tá? E essa malandrona aqui, tá? Que é a emenda constitucional número 3, tá, pessoal? Meu Deus do céu, é escadinha, cara, é igual o golpe agora. Aí, só o Bolsonaro, né, aquela meia dúzia ali. Mas é gente pra caramba, não tem prisão pra prender não, cara. Que é pior que Lava Jato, porque tá tudo que é lugar, cara. Se lascou, cara. Sozinho, tá? Vai segurar tudão. Mas é muita gente com ele, tá? Meu Deus do céu, o que é isso, cara? Tudo que é lugar, tá? Até na doutrina. Meu Deus, o que é isso, cara? Cara. Todo mundo juntinho, cara. Ele se lascou. Porque ficou... Se lascou. Igual o outro aí, deputado aí, TH Joias. É a mesma coisa. É a mesma coisa, cara. Porque, meu Deus do céu, hein, cara. Se lascou porque tava muito... Apareceu muito. Cara. É isso. E aí tem o histórico, né? Que morava na comunidade, né? Mas aí E aí é o primeiro a pegar, Mas, peraí, pessoal, é muita coisa pra cuidar, gente, o que é isso, tá? E que seja garantido a ele, tá? Que seja garantido a ele, tá? Eu quero entender direitinho, tá? Com todas as minhas reservas, tá, cara? Eu quero entender direitinho como vai ver desse procedimento aí pra tirar o cara, tá? Cara, como é que você tira um deputado aí? Como é que funciona esse negócio aí? Chega ali, tchau! Tem que garantir a segurança dele, tá? Porque muita gente falou muita besteira ali, tá, cara? De verdade, eu espero que a família brigue muito, tá, cara? Pra ser julgado, né? É a lei, tá? Olhar o processo todinho, tudo bonitinho, É isso, tá, cara? E dará cada um que é seu, tá? Dará cada um que é seu, hein? Meu Deus do céu, o que é isso, tá? Posso nem falando muito não, né? Porque eu estudei defensoria, né? Tudo assim, né? Vai dizer, Teodoro defende bandido, né? Eu já falei, pessoal. A gente tem que refazer nossa lógica do que seja bandido, hein, cara? Porque o negócio tá complicado, hein? Espero de verdade, tá? Espero de verdade que garantam aí que ele possa exercer seus direitos, tá? Que a Constituição assim assegura, tá, cara? A Constituição assegura. E tem muito bandido em gabinete aí, tá, cara? E de novo afirmo, falei pra muita gente, falo de novo, porque não foi completamente alfabetizado. Chegou agora, se tivesse tido tempo de ir lá falar, meu camarada, rapa fora, porque você tá chegando agora. E o pessoal aqui tá tá muito já organizado, tá, cara? Vai ler essa obra aqui, tá? Essa obra aqui, tá, pessoal? Meu Deus, o que significa isso, Vai ler essa obra aqui, tá, cara? Gabriel Ignácio Aritua, Histórias do Pensamento Criminológico. Aí você tenta o joelho, grosso assim, aí você tenta o joelho ler, tá? Tem um livro da professora Vera também, que eu gosto muito, tá? Professora Vera Malaguti, cadê? Prof, cadê a prof? É um livro rosinha dela, tá? Junto com o meu camarada Nilo Batista, tá? Meu prof. Aí tu pega esse aqui, tá, cara? Aí pega esse aqui, tá? Aí pega a professora Vera, tá? Aí dá uma lida nesse aqui, pra você entender o que aconteceu com ele, tá?
Mas Dodoro, Ah, tá dizendo que eu não fez nada, eu não sei não, tá, cara? Mas pode ser que isso aí seja mínimo, tá? Diante de outras coisas, tá? E eu não entendi porque que a imprensa não falou, né? Na atuação dele na SEDEC. Só falou da polícia, Toda hora fica quieto, É isso, tá? Que seja garantido, tá? Todos os direitos. Assim como pro Bolsonaro, pra todos eles, tá? É isso. E sem anistia, tá, cara? Que anistia não serve pra isso, tá? É o mínimo ali, é desvio de finalidade, tá? É o mínimo. Mas vamos voltar pra cá. E aí você tem artigo 40, E aí muda tudo, tá? Caramba, que loucura é isso. Artigo 40, cara, vai lá. Dá teu corre aí. Artigo 40, ó. Olha o que eles fazem, cara, no artigo 40. E vem pra cá querer falar, cara, de militar temporário, de temporário aí. Eu vi essa promotora falando, cara, eu de verdade assim, eu não posso estar nesses ambientes não, cara. Eles vão dar um grito assim, sabe? Acho que eu vou, sei lá, cara, eu não sei não, eu sou agressivo, tá? Mas acho que eu não sei não, cara. Eu vou ter uma crise convulsiva, vou cair no chão. Porque eu não sei, cara. E você vê a pessoa falar, cara, sabe? Normal, né? Acredita em tudo que diz, cara. Eu de verdade, eu já não sei mais não, cara. Eu já não sei mais. Dá teu corre aí no artigo 40, cara. Olha o que eles fizeram no artigo 40. Olha como era a redação, cara, do artigo 40 da Constituição Federal, cara. O servidor será aposentado. O servidor será aposentado por invalidez, compulsoriamente, voluntariamente. Os proventos, os benefícios. Olha o que eles fazem, cara, com a gente. Olha o que eles fazem com a gente, cara. E aí você tem várias alterações. Aí você tem diversas emendas, cara. Mas antes de mexer aqui, eles fazem essa aqui, ó, a 3, cara. Porque essa malandra, tá? No parágrafo 6º, pessoal. Olha que loucura. É surreal ver isso, cara. É surreal ver isso. Porque, caramba, você estudar, né, cara, pra fazer esse tipo de coisa de verdade, Presta atenção aqui no Dr. Teodoro. Artigo 40. Não existia parágrafo 6º, tá? Pra você que não entende. A Constituição, ela não trouxe, na sua redação original, servidor público, não trouxe, cara, o parágrafo 6º. Foi incluído. Se foi incluído, é porque não foi o desejo do constituinte originário. Poder constituinte é o pai e a criatura, né? E aí o poder constituinte, né, cria os 3 filhinhos, poderes constituídos: executivo, legislativo e judiciário. Mas aí é os filhos querendo mandar na mãe. A mãe não trouxe parágrafo 6º. Você, servidor militar, é o governo que paga. Não tem regime próprio. Não tem. O que fazer com isso? Vamos perguntar pros inteligentes aí. Sindicatos, vamos pra rua, pô. E não tem GLO pra sindicato, né, cara? Porque, afinal de contas, o presidente da república é sindicalista. Meu Deus do céu, o que é isso, cara? Só sindicato. Nem que eu tenha que falar com cada um. Porque só sindicato pra resolver isso. E a gente tem que olhar o sindicato, né, cara? Porque o sindicato não pode estar juntinho com o governador, com o deputado. Não pode não, tá? Não pode não. E uma dica aqui, tá, polícia? Muito cuidado, tá, Polícia Civil? Porque ano que vem tem eleição, tá, cara? Então você tem que ter cuidado, tá, cara? Que essas coisas muito rápidas assim, tá? Tem que ter medo disso, tá? Tem que correr disso, tá, cara? Tem que correr, tá? Cara, porque eu posso querer me candidatar a deputado ano que vem, né, cara? E aí eu vou correr, né? Porque eu vou conversar com o meu chegado que é governador, né? Porque eu sou secretário, né, cara? E a gente tem que ver, tá? Porque a Constituição Federal, ela não prevê várias hipóteses. Como é que fica o delegado de polícia que vira secretário de Estado? Volta depois a ser delegado de polícia? Meu Deus, o que é isso? O que fazer com isso, Teodoro? Eu também não sei, cara. É muita coisa. Então você tem que ter cuidado. Já mostrei, delegado de polícia. Artigo 241, tá? Junto lá com o 3712, tá, cara? E o 39, parágrafo 1º.
e um montão de besteirinha que eu vou falar aqui, e outras eu não posso, tá? Outras eu vou ter que mandar, tá? Por escrito. Porque eu não posso nem falar aqui. É isso, tá? Não tinha, tá, cara? Voltando. Não tinha parágrafo 6º, tá? Aí foi criado em 93, tá? Então isso aqui não existia. Mas já existia, tá? O artigo 6º da Constituição, tá? Direito social à previdência, tá? Caramba, cara. As aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais serão custeadas com recursos provenientes da União e das contribuições dos servidores na forma da lei. Aqui você inicia toda a mazela do servidor no Estado brasileiro. É isso. Emenda Constitucional 3 de 93. É isso. E aí ela inclui, tá certo, pessoal? Esse parágrafo 6º que não existia, tá? Meu Deus, Teodoro, o que fazer com isso? E ela inclui também, tá, pessoal? Ela inclui também o parágrafo 10, tá? No artigo 42. Olha a maldade, cara. Tenha atenção para ler. Leia o artigo 42 da redação original antes da emenda constitucional 18 de 98. Olha o absurdo, porque você faz uma bagunça assim, ó, e só quem estuda direito militar consegue perceber o que eles fizeram no 42. Porque senão a pessoa não consegue entender, cara. E aí, essa mesma emenda 3 alterou o parágrafo 10 do 42 da redação anterior, tá? Porque a doutrina fala que teve uma modificação topográfica, né? Só tirou e pegou aqui e botou no 142. Mentira! É sujeira intelectual. A redação dizia assim, ó. Artigo 42, redação original, tá? Parágrafo 10, tá? O parágrafo 10 da redação original do artigo 42 da Constituição Federal, antes das alterações, emenda constitucional 18 de 98, 19... Eita, dizia assim, ó, aplica-se aos servidores a que se refere este artigo. A Constituição Federal, ela vai falar, cara, que o militar da Força Armada, bombeiros e policiais são servidores. Por isso está aqui no 42, cara. Porque você referencia pro 37, pô. Tudo que tá no 37 tem que ser aplicado por servidor, né, militar. Não tem hierarquia e disciplina nos estados, tá? Teodoro tem no estatuto sim, cara, mas a Constituição Federal, ela veio. Eu ouvi, Papai Noel me falou, né? Eu tive um Papai Noel doutrinador que falou pra mim. Eu li, ele escreveu, que a lei, ela perde sua majestade, mas ele tava mentindo, né? Papai Noel contou pra mim. Papai Noel me contou um livro que eu li, que tristeza. Que a Constituição Federal, ela faz a lei perder sua majestade. É bom que eu vou poder usar tudo que ele falou, eu posso usar sem citar o nome dele. Porque se ele tá papo todo torto agora, ele jogou toda a doutrina no lixo. Tudo que ele escreveu, ele jogou fora. Não é isso? Ou não? Então eu posso citar, né, sem precisar dizer o nome de quem é, porque você já jogou pra trás tudo que você pensa, jogou pra trás. Mas Papai Noel me ensinou, eu li na obra, né, que a lei, ela perde a majestade, né? E que agora ela precisa respeitar a Constituição, né? Ela não é mais a rainha, né? Ela perde a majestade para a Constituição Federal. Mas ele é Papai Noel. Mas é verdade, é. Acho que a pessoa não deve estar no dia bom, né? Acho que tinha alguma coisa errada naquele dia do vídeo que eu vi. Não é possível. Preciso acreditar, cara. Me belisca aqui pra ver se eu tô... Minha esposa, né? Me belisca aqui, cara. Vê se eu tô vendo isso aí mesmo, cara. Me belisca aqui, cara. Volta esse vídeo aí pra poder ver de novo. Me belisca aqui pra ver se tá falando a verdade mesmo, cara. Volta aqui. Tamanha decepção, né? Minha esposa, né, cara? Sabe tudo de mim, né? Aí na quinta-feira, na reunião que eu tava, né? Que viu ali a... Até minha esposa passou mal, né? Guardou tudo que eu tinha dela, guardou tudo. Eu tinha um montão de coisa dela da reunião, né? Prof, né? Guardou tudo.
Meu Deus do céu, minha esposa ficou... Calma, amor, calma. Porque sabe, né, o respeito que eu tinha. Que, meu Deus, o que é isso? Minha esposa... Mas aí, eu li, né? Papai Noel falou pra mim que perdeu a majestade, né? E que agora é a Constituição Federal que manda em toda a parada. É isso. E aí o 10 aqui vai dizer assim, ó, então no Estatuto do Bombeiro da PM tá dizendo hierarquia e disciplina, meu camarada. Mas dia 5 de outubro não foi isso que ela trouxe, tá? Ela não trouxe hierarquia e disciplina aqui no 42. Não, Teodoro, não. Ela trouxe o 42, tá? Todos juntos, todos os filhos juntinhos, militar juntinho, tá? Polícia, bombeiro, tá? Polícia, bombeiro e Força Armada, tá? E o princípio da hierarquia e disciplina no 142. E lá não tinha bombeiro e PM. Não. Porque a polícia e o bombeiro, né, como órgãos de segurança pública, por isso que não tem mobilização, tá, inteligente? Tem mobilização não, tá? E não tá subordinado, não. A PM e o bombeiro só estão subordinadas à Força Armada nas situações de mobilização nacional. E até isso a gente tem que mexer, tá? Porque eles fizeram uma bagunça aqui nessa questão da mobilização nacional. É isso. Então, só tá subordinado, né, nos casos de mobilização, senão não. É cada um na sua quadra. Então você tem 42, 142 e 144. Porque você não tem mais segurança nacional. Você tem segurança pública. Tá certo? Segurança pública. E aquele estado que tá lá, é dever do estado, né? Não é estado do Rio de Janeiro, tá? É estado, país, tá? Porque, ao contrário da Constituição lá anterior, tá? A Polícia Militar, o Bombeiro e a Força Armada não tá dentro daquele mesmo quadrado do Poder Executivo, não tá não, tá? Tá em outro quadradinho, tá? Então não tá subordinado não, tá? Só nos casos de mobilização ou de guerra, uma instabilidade. É isso, tá? E aí o parágrafo 10 vai dizer assim pra gente, ó. Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo 42, redação anterior, tá? Onde estava PM, Bombeiro e Força Armada, tá? E a seus pensionistas o disposto no parágrafo 4º e 5º do artigo 40. 4º e 5º. E aí a emenda constitucional 3, ela acrescenta o parágrafo 6º. Mas para você entender, você tem que abrir a Constituição, cara, e fazer lá essa análise. Você vai ver. Aí aplicava, né, para policiais, bombeiros e militar da Força Armada. Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendido aos inativos qualquer benefício ou vantagem posteriormente concedida aos servidores em atividade, inclusive quando decorrente de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria na forma da lei. Olha o que a Constituição trouxe pra gente, pô. Quinto, o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade, canalhas, é sindicato, é todo mundo na rua que eu quero ver, pô. É que eu não tô com o livro aqui da Hannah Arendt, quando ela vai falar sobre poder, né? Poder acaba, tá? Quando a gente fala, epa, é isso, tá? Poder acaba, tá? É só o povo se levantar. O benefício da pensão por morte, tá? Corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, tá? Texto, Constituição, aqui, poder constituinte originário, tá? Até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior. Vou dizer com isso, Teodoro, Aí eles vão lá e incluem o sexto, tá? E aí altera aqui e altera lá, tá? Pra dizer que... E aí o que faz? E aí, cara, como é que você vai fazer, né? A Força Armada continua sendo remunerada exclusivamente ali, né, pela pensão. A pensão, né, o provento de atividade da Força Armada continua no Tesouro Nacional pagando os camaradas lá. E aí você tem que entender, cara, como é que era feita ali, né? Era uma coisa absurda, era 2 dias de soldo.
que os caras pagavam, né, lá atrás, cara, para poder deixar a pensão, né, por morte, né, e custear fundo de saúde. O que é o fundo de saúde, cara? O que é o fundo de saúde, cara? O que é assistência médica prestada ao militar após a Constituição Federal de 88 e o Sistema Único de Saúde? Responde aí, comandos da Força Armada. O que é aquilo ali? Militar não pode ser atendido em clínica particular. Vai mentir para outro. Caramba, cara. E sabe quando me chamou a atenção isso, cara? Quando eu fui fazer a compra de uma medicação controlada por conta do TDAH, e sem ter dado o número da minha UAB, tá? A pessoa falou que eu tinha desconto porque eu era advogado. Por que será que você tem desconto em farmácia, né, cara? Fica a dica aí pra você, tá? Militar não pode. Porque é muito simples, cara. Você fazer toda uma... E aí o bombeiro e a Força Armada, e tem coparticipação na Força Armada, cara. Eu fiz um estudo, tá, sobre a questão, tá, do financiamento da saúde do militar da Força Armada, tá? Por conta de uma questão de um militar fuzileiro naval, cara. O que é o fuzileiro naval, cara? Estudei pra caramba, cara. Fiz um estudo sinistro por conta desse camarada. Descobri decretos, alvarás, coisas loucas. E tem coisa valendo até hoje, coparticipação, cara. Não pode, é segurança do país, tá? É, cara, porque rapidamente você faz um raio-x para entender como tá a saúde de todos os militares da Força Armada. E aí o camarada é atendido no hospital particular, cara. Ou você faz convênio, né? Não pode. E essas informações, elas são informações, a saúde, o tratamento da saúde do militar, informações médicas. Essas questões, elas são questões de relevância e de segurança nacional, cara. Como é que você permite que o militar possa ser atendido em clínica particular? Depois eu vou pesquisar para entender por que a pessoa sabia o número da minha, que eu era advogado. Eu não falei. Eu não falei, tá? E tem desconto, mas eu não falei. Mas se você dá desconto, né, cara, você consegue obter informação, minimamente qual é a medicação que você usa, pô. Caramba, Teodoro, doidão. É, cara. É sobre isso, pô. É sobre isso, cara. É isso, tá? Então não pode ser atendido, cara. É tudo 0800 para eles, cara. Mas aí tem financiamento, recebe recursos públicos. E quem faz o controle desse troço? E o militar tem que pagar, cara. Mas quando é uma medicação que é fornecida gratuitamente pelo SUS, né? Então, aí a Força Armada pega, mas cobra do cara? Meu Deus, o que é isso, pessoal? Isso vai piorar, cara. Não tem agenda, não, 2026. E isso aí manda lá pro... Não, pior ainda mais, tá? Todo dia agora vai ter vídeo de Teodoro, todo dia. Muita coisa pra fazer, É muita gente pra se explicar, tô falando, pessoal. E aí você tem essa emenda constitucional 3 mudando tudo, pô. E aí você passa a contribuir. E é por isso que tá tudo bagunçado. Aí você vai olhar o artigo 40, olha quantas modificações foram feitas, cara. Olha quantas modificações foram feitas, cara. A Procuradoria do Estado não entende o que é reserva remunerada, não entende. Meu Deus, Teodoro, não entende, cara. O que é reforma, o que é reserva remunerada, e toca o baile, que se lasque. Meu Deus, o que é isso? Mas tá todo mundo juntinho, tá? E aí você tem essa alteração aqui, emenda constitucional 3, de 17 de março de 93, tá? Teodoro, é isso, tá? E o que fazer com a previsão da Constituição, né, que diz que depois de 95, você não pode fazer medida provisória de nada que seja fruto de emenda. Vamos estudar a Constituição que vai dar ruim pra muita gente, pessoal. Estuda a Constituição aí que vai dar ruim pra muita gente, tá? O que é essa emenda constitucional 13 de 96, ó? Tem que fazer dar um reset assim e voltar tudo ao zero. Olha isso aqui, pessoal. Pessoal aí que estuda direito tributário e financeiro, explica aqui pra mim o que significa isso. Tô chegando agora, tá? Estudando com ódio direito tributário e financeiro, porque eu não gosto, tá?
mas estou estudando, tá? Tem um camarada aí que é o Maná, né? É o Maná. Teodoro vai viver de Maná, Vai viver de Maná, E aí, o que é essa emenda constitucional 13, tá? De 96? O que é isso aqui? Explica aqui pra mim o que é isso aqui. Ela mexeu no 192, tá? É mentir pra outro, pô. Vergonha na cara que falta, pô. A população tem que se levantar, tá? Tem que ir pra rua, sindicato, tudão, cara. Que ninguém vai ajudar a gente, tá? E a gente tira todos eles, tá? É sobre isso. Sou o primeiro a chamar, cara. Sindicato, essa parada aí, pô. Sindicato. Civis, tá? Sindicato, é sobre isso. E ainda ajudar os trabalhadores, tá, cara? Porque o que esses caras fizeram com a CLT é muita sacanagem, cara. É muita sacanagem, cara. Por decreto, vocês fazem tudo, cara. Tem nem vergonha na cara. Por decreto faz tudo. 192, cara. Vai lá pra ver o que eles fizeram. 192, cara. Abre aí, cara. Deixa teu joelhinho doer, cara. Como é que você vai financiar as despesas, cara? Como é que você vai garantir, né, a população desse jeito, cara? Mas você tem um montão de remuneração eventual, né? 80 e poucos mil no mês, né? 80 e pouco no mês, quase 90 no outro. É mole, pô. Vai lá no 192, tá? Do Sistema Financeiro Nacional. E eu quero ver portal da transparência de juiz, desembargador, promotor de justiça, todo mundo, pô. Todo mundo servidor da República, todo mundo prestou concurso público. Todo mundo prestou concurso público, desembargadores. Todo mundo ali vai pelo quinto constitucional, né? Mas aí entrou e aí eu quero ver portal da transparência. Não, Teodoro, tem que ver, pô. É da essência das coisas, a gente tem que controlar, pô. O Sistema Financeiro Nacional, né? Estruturado, artigo 192. Abre aí pra você ver o que foi feito, tá? Primeiro, emenda constitucional, né? 13 de 96, tá? E depois você tem a 40 de 2003, a esquerda e direita sacaneando a gente, tá? Você tá falando, cara, sobre Sistema Financeiro Nacional. Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional é estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país, tá? E a servir aos interesses da coletividade, cara. Acabaram com tudo. Só deixaram só o caput. E olha o caput, o que eles fizeram, abrindo pro capital estrangeiro, ó. 2003, tá? Aí depois dessa maldita veio a 41 de 2003, cara, criando contribuição para militar inativo, servidor inativo. Da ordem social. Dá uma olhadinha lá, cara, na ordem social e depois vai pro quarto chorar, pô. Saúde, cara. Vai no 167 aí, cara, dá teu corre e vai ler, pô. Tem esquerda e direita aqui não, tá todo mundo sacaneando a gente e ainda fica rindo da nossa cara, pô. Tirando a gente de otário, pô. Age como... Cara, você tem que ver essa palestra. Age como se não fosse servidora. Porque perde a noção das coisas, né, cara? Perde a noção de tudo, né, cara? Não acabou não, tá? Não acabou não, porque se acabou, tem que acabar pra todo mundo, inclusive pra vocês aí da Procuradoria, tem que acabar pra todo mundo, tá? Porque todo mundo é órgão, tá? Aí tem uns que estão na caixa protegido, tá? Mas o intestino, tá, pessoal? É importante também, tá? É tudo órgão, tá? Não tem essa diferença não, tá? Não tem não, tá? E aí, aí ela vai falar, né? Eu vou bater em cada ponto, tá, pessoal? Mas aí começa a falar sobre essa... Aí fala sobre a Lei 8.112 de 90, te convido aí, tá? Vamos pro fight dialético, tá? Teodoro, Lei 8.112, Teodoro, Mas aí tem uma malandrona lá de 1900... Teodoro. É ruim de lidar, cara, porque, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Eu fico com ódio, sabe? Eu vejo umas coisas assim que, meu Deus do céu. E explica aqui pra mim aí, que correria é essa aqui com essa maluca aqui, Lei 10.868? Imprensa? Não, a imprensa não vai querer falar... Não. Não. Lei 10.868, de 3 de julho... Foi agora, né? 3 de julho de 2025. O que significa isso? Meu Deus, Teodoro, para de falar vídeo, Teodoro. Da dívida ativa, da dívida ativa, da dívida ativa. Vai lá falar, vai lá ler.
Artigo 172. Vai lá ler. Eita, Teodoro, fala vídeo não, vai dar ruim pra gente, é? Vai lá ver, cara. Deu bom durante muito tempo, agora vai dar ruim, pô. Da dívida ativa. Agora 2025 é agora, né? Vê a lei complementar 192 de 2021 e vê se tem ou não tem dinheiro. É o interesse público, o interesse nosso. A indisponibilidade do interesse público. É vergonha na cara o que falta. Essa lei que eu falei pra vocês, tá? Ela entrou numa lei de 79, tá? Lei 287, tá? De 4 de dezembro de 79, tá? Aprova o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro. Meu Deus, o que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? Princípios, né? Normas e princípios para ordenar, disciplinar e fiscalizar a administração financeira e a contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. São consideradas normas. Nossa! Meu Deus, o que é isso, cara? Vergonha alheia de todos vocês que não se posicionam, não fazem nada. É tirar foto, né, e evento e vergonha na cara que falta pra todos vocês, cara. Eu tô do lado certo da história, tá? Eu tô do lado certo da história. Artigo 1º. O presidente e vice da OABRJ, dá o corre aqui. Artigo 1º, ó. Artigo 1º, vê se eu tô... Artigo 1º, parágrafo único. De uma lei. Lei 287 de 79, tá? 79, tá? Se dezembro de 79, a gente não tem mais o AI-5, tá? Porque ele morreu no dia 1º de janeiro de 79. Essa maldita aqui, 287, é do dia 4 de dezembro. Então o AI-5 não existia mais, tá? E aí a gente corre de volta pro professor Miguel Seabra Fagundes, tá? Porque ele vai ensinar pra gente a administrar, legislar e julgar, tá? Administrar, legislar e julgar. É isso. Não me enquadro nesse negócio aí de advocacia jovem não, hein, cara. 45 anos e é muito estudo, tá, cara? Artigo 1º, tá? Este código, eu acho isso depreciativo, tá, cara? Porque a gente é sacaneado pra caramba, então tem que acabar com isso, tá? Tem que acabar com isso. Que só ajuda a estigmatizar ainda mais a gente, tá? Jovem advocacia, só estigmatiza mais. Artigo 1º, tá? Este código estabelece normas e princípios para ordenar, disciplinar e fiscalizar a administração financeira e a contabilidade pública do Estado do Rio de Janeiro. Parágrafo único. São consideradas normas complementares ao presente código os regulamentos do Poder Executivo. Um minuto de silêncio. O que fazer com a tripartição funcional do poder, tá? Artigo 2º, tá? O que fazer, tá? O que fazer com 25 lá do ADCT, tá? Aqui é 79, tá? Tá valendo essa imundícia até hoje, tá? Os regulamentos do Poder Executivo. As resoluções, tá? As resoluções e os outros atos normativos, tá? Dos secretários de Estado, de Fazenda, do Planejamento e Coordenação Geral. É lei, tá? É lei. As deliberações, tá? E decisões do Tribunal de Contas. Quando a lei lhes atribua expressamente, tá? Eficácia normativa. Um montão de... Epa! As portarias, tá?
e outras normas expedidas pela Inspetoria Geral de Finanças e pela Auditoria. Eu não aguento isso não, cara. C. A 5, tá? Os pareceres normativos aprovados pelo governador. Parecer normativo vinculante. General Braga Neto, Decreto 24A, 2018, intervenção militar na cara de todo mundo, tava todo mundo junto. Impede que o bombeiro possa ali, né, cara, contar em dobro na forma do estatuto, tá? O período da licença-prêmio e férias não gozadas. Mas a procuradoria tem 60 dias de férias e um montão de outras coisas aqui, tá? Que eu vou contar pra vocês. É muito triste ver isso, cara. E eu quero que vocês observem o que eles fizeram. O que eles fizeram. Artigo 8º, tá? Estudei muito já, tá? Estudei muito. É muita gente pra explicar. Estão sujeitos às normas especiais na forma estabelecida do presente Código quanto à administração financeira, as autarquias. A Procuradoria do Estado é a autarquia? Autarquia? As autarquias, tá? Ou o dinheiro, nosso dinheiro lá do Centro de Estudo, tá aqui no artigo 8º, inciso 4º, os fundos especiais, tá aqui? Como é que é feita a prestação de contas disso? Tá chegando, né? É isso. Tem autonomia pra tudo, cara. É isso. E aí você tem uma alteração aqui, tá? Da Receita, tá? Da Receita. Aí, Lei Complementar 192 de 2021. São receitas do plano financeiro relativa ao custeio do déficit atuarial, né? Do regime próprio da Previdência. Vamos ver o que eles fizeram com o regime próprio da Previdência? Onde está a Defensoria, onde está o MP, onde está a Magistratura e a PGE? Vamos dar o corre para ver onde está esse regime próprio de Previdência? E depois vá para o quarto chorar. É isso. É isso. Não entendi isso, cara. Porque as pessoas não têm acesso à educação, né, cara? Não conseguem compreender a maldade, né? Meu Deus, o que é isso? Várias alterações, tá? Em 2000, tá? 2000 aqui alterando, tá? O artigo 90. Artigo 90 dessa lei de 1970 e pouco aí, tá? 92 aqui foi alterado, tá? Em 2000, lei 3.506 de 2000. É a Lindme, Teodoro, a gente pode, vergonha na cara é o que falta. Vergonha na cara é o que falta. Caramba, o que é isso? Vou bater tudão pra vocês, tá? Não tem essa não, cara. Isso é sacanagem mesmo. E que, de fato, as pessoas consigam entender o que eu tô dizendo. E cada um que se vire, e cada um que se lasque. E eu quero entender essa correria aqui, tá? Dessa malandrona aí de vocês aí. Agora julho, tá? 3 de julho, tá? 3 de julho. Lei 10.668, tá? De 3 de julho de 2025. A dívida ativa, tá? Artigo 172. Aí criou o 172A. A dívida ativa, né, constitui-se dos valores, dos tributos, tarifas, rendas, né, ou multas de qualquer natureza, bem como os dos créditos do Estado devidos, mas não arrecadados nos prazos estabelecidos, né, serão incorporados, enfim. Aí eles vão lá e criam o artigo 172A. Com o objetivo de melhorar a arrecadação, tá, e proporcionar liquidez financeira, o Estado do Rio de Janeiro poderá ceder onerosamente, tá? Nos termos da lei e da lei 4.320, tá? De 17 de março de 64. Vergonha na cara! Vergonha na cara! Direitos originados de créditos tributários e não tributários, tá? Inclusive quando inscritos em dívida ativa. É a consensualidade administrativa, tá? A pessoas jurídicas de direito privado. Cadeia! Cadeia! Cadeia para todos vocês. Cadeia. Poderá ceder. Ceder. Meu Deus, o que é isso? Não vou passar mal sozinho não, pô. A pessoa jurídica, tá? De direito privado, tá? Ou a fundos de investimento
regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários. Tem uma legislação que fala sobre Comissão de Valores Mobiliários que foi sensivelmente alterado desde 17, 18, 19, vai mentir para outro, pô. Vai mentir para outro. Para fins do disposto, a seção dos direitos creditórios deverá preservar a natureza do crédito, né? Manter inalterados os créditos de atualização ou correção de valores, né? Assegurar à Fazenda Pública ou ao órgão de administração pública, né, a prerrogativa, né? Meu Deus, o que é isso? Realizar, né, mediante operação definitiva, isentando, né, o cedente de responsabilidade, compromisso ou dívida. Mas quem te dá, cara, poder pra fazer isso, cara? Quem permite isso, cara? Uma lei, cara. Caramba, que vergonha. Que vergonha. Abranger apenas o direito autônomo, né, ao recebimento de crédito, né? Direito autônomo é o que é isso aqui? Assim como recair sobre o produto de crédito já constituído e reconhecido pelo devedor ou contribuinte, né? Ser autorizada nos termos da lei pelo chefe do Poder Executivo ou por autoridade administrativa a quem se faça a delegação dessa competência, né? Realizar-se até 90 dias da data de encerramento do mandato do chefe do Poder Executivo, ressalvado o caso em que o integral pagamento pela cessão dos direitos creditórios ocorrerá após essa data. Será realizada, né, mediante prévia constituição e reconhecimento pelo devedor, seja por transação tributária, negócio jurídico processual, confissão de dívida, adesão a programa de parcelamento especial ou não. A linha F, lançamento tributário não impugnado na fase administrativa e para o qual não caiba mais reclamação ou recurso nos termos do artigo do inciso 1º do artigo 145 do CTN. Qualquer outra forma de reconhecimento tácito ou expresso, né, da obrigação pelo devedor ou contribuinte, conforme a natureza do crédito, e em especial o protesto e a negativação dos serviços de proteção ao crédito. Caramba, o que é isso? Pior do que a Lava Jato isso, cara. É pior do que a Lava Jato. Nosso dinheiro é lixo, cara. Cadê a recuperação fiscal, cara? Não tem não, pô. A receita de capital decorrente da venda de ativos, né, de que trata este artigo, observará o artigo 44 da Lei Complementar 101 de 2000, né, devendo-se destinar pelo menos 50% desse montante a despesas associadas, né, a regime de previdência social. É vedada a instituição financeira controlada pelo ente federado ceder. Aí, lê aqui, cara, lê aqui porque eu tô com preguiça. Eu tô com preguiça. Como é que pode chegar ali e falar que é normal isso, cara? Negou tua história completamente. Meu Deus, o que é isso? Negou tua história, cara. É muita gente para ser presa. O fundo será composto, né? Fica o Poder Executivo autorizado a criar fundo orçamentário e financeiro especial de investimento em direitos creditórios. Alerge, artigo 172b, e a ceder a título oneroso os direitos originados de crédito tributário e não tributário à pessoa jurídica de direito privado ou a fundo de investimento regulamentado pela Comissão de Valor Mobiliário. O fundo será composto, o fundo será composto, parágrafo 1º do artigo 172b, será composto de todos os créditos inadimplidos, inscritos ou não em dívida ativa de natureza tributária ou não, que estejam com parcelamento em vigor ou não, ou que não estejam com exigibilidade suspensa, bem como as demais receitas decorrentes da sua atuação, excluídos imoralidade pública, excluídos os valores referentes aos honorários advocatícios devidos na forma da legislação em vigor. Te adoro. Vergonha alheia.
Lê aí, cara, que é grande pra caramba. Governador Nossa Senhora junto com o pessoal aí da LERJ. Caramba, que correria, cara. Quem que tá vendo toda hora para falar vídeo vai dar ruim, então, ué? O fundo vincula-se à Secretaria de Estado da Fazenda, tá? Na forma do regulamento. Na forma do regulamento, tem regulamento. Deve ser gerido por conselho de administração composto por um representante titular e um suplente, tá? Aí tem o secretário da Fazenda, né? Procurador-Geral do Estado, né? Planejamento. Meu Deus, o que é isso, cara? Que vergonha. Mas é isso, tá, pessoal? Grande pra caramba essa lei, tá? Epa, caramba, Teodoro, vai para falar, dá muito ruim pra gente, é. E aí a procuradora do Estado, né, vai pra lá falar esse montão de coisa aqui, tá? Meu Deus, o que é isso, gente? Eu não vou passar mal sozinho não, cara. Eu não vou não, tá? Ela fala sobre regime jurídico, né? Ela vai falar, né? Aí como é que é? O servidor público, né? Cara, eu fiquei assim de verdade impactado, né, cara? Eu não consegui nem digerir direito. Meu Deus, o que é isso, cara? Muita falta de vergonha. Aí, vamos falar dessa resolução, cara. Resolução 615, tá? Resolução 615 do CNJ. Resolução 615 de 11 de março de 2025 do CNJ. Magistrado é servidor, tá? Desembargador é todo mundo servidor. Não tem essa de pobre coitado e... Não tem não, tá? É todo mundo servidor da República. Caramba, o que é isso, É só a Procuradoria parar de fazer litigância predatória. É só parar de fazer isso, porque aí enxuga mesmo o judiciário, não vai precisar de tanto servidor não. Mas é tudo servidor público de carreira, tá? Não tem essa de comissão não, cargo em comissão não, tá? Não tem não, tá? Não tem não, tá? E aí eu vou ler direitinho essa resolução 615 aqui que eu ouvi lá, tá? 615 de 11 de março de 2025, vou contar pra vocês, tá? Essas diretrizes aí eu vou ler inteirinha. Tá? Vou ler todinha, tá? Aí essa procuradora do Estado, né? Essa Ana Carolina Miguel, né? Ela fala que acabou o regime jurídico único, né? O regime jurídico único. Regime jurídico do servidor, tá, pessoal? É ali a legislação que traz, tá? Direitos e deveres, tá? É o Estatuto do Bombeiro da PM, é o que ela tem lá na Lei Complementar 15 de 80. O que não é regime jurídico e é ilegal, inconstitucional, imoral e tudo que tem direito é a 5414 de 2009 e esse decreto 40.500. É só perguntar pra ela, que ela vai ter que dizer que eu tô certo, porque a Lei 5414 de 2009 é ordinária e ordinária não traz atribuição para procurador do Estado, que não é subordinado ao governador, é vinculado. É isso. É isso. E aí ela vai falar sobre gestão sustentável de pessoas, né? Na verdade é o neoliberalismo, né? Não é gestão sustentável de pessoas. Não, porque você aí, procurador do Estado, é como o Teodoro, servidor do mesmo jeito, tá? E é isso aqui que vocês não toleram. É por isso que tem militar temporário, tá? Porque é isso aqui que vocês não toleram. É isso. É isso. É isso, tá? E aí, muito interessante falar sobre isso, tá? Porque a gente vai ter que ler e entender direitinho, tá? O que é autarquia, fundação. Eles mudaram tudo, tá? É isso. Aí teria um regime seletista. Mas aí pode ser seletista, pode ser empregado público. Vou explicar tudo pra vocês, tá? Porque foi uma pataquada. Vou explicar tudo pra vocês, tá? Vou digerir e explicar. Igual o outro que eu vi, tá? E aí é o seguinte, agora pode ser CLT, né? Não pode não, tá? E nem CLT faz militar temporário. Mas aí, segundo essa senhora, tá? Essa procuradora do Estado, nem é mais... Você que falou comigo, né, Teodoro? Esse negócio de militar temporário, pra essa moça aqui, cara, até isso tá ruim, tá? Até isso também não tá bom, não. Agora eles estão com uma novidade, tá? A Procuradoria do Estado tá com uma novidade. A novidade deles, tá, pessoal? É um experimento, tá? O experimento aí dos astutos é o residente. Meu Deus, o que é isso? Residente. É residente, É residente, tá, pessoal? Tem o residente, tá? Modelo experimental. Tem o modelo experimental, tá? Residência jurídica é constitucional, É residência. É residência. É residência. É o modelo experimental, tá? Aí as razões, né? A razão pra isso, né?
as razões, deu várias coisas aqui, né? A tendência da administração, né? Vai mudando tudo, tudo agora é contratação temporária, né? Médico, professor, né? É isso, tá? São eles que decidem, né? É os procuradores do Estado que decidem. Faz consenso administrativo, faz tudo. Vocês viram aqui a lei, né? Lei 10.868, de 3 de julho de 2025. Aí o Ministério Público vai esperar dar muito ruim, né, cara? Roubarem bastante, fazer bastante maluquice, né, cara? Pra depois ir pra televisão, fazer lava-jato, fazer tudo isso. Mas tá vendo acontecer, tá? E ninguém tá fazendo nada, tá? É dinheiro público, tá? É isso, tá? É isso. E aí, quais são as razões, né? Ela fala que pensa, né? Quais são as razões, né? A razão pra você não ter tanta marra, né? Porque aí, caramba, cara, é tudo por lei, né? Não, aí fica ruim, pô. Pra gente poder dar incentivo, né? É o incentivo, né? É a cenoura e o bastão, né? Que vergonha. O incentivo aqui, ó, é o incentivo, tá? É o incentivo 52 mil agosto, tá? 62 mil em março, tá? 50 mil em julho, tá? E 57 mil em fevereiro, tá? Mais o salário, tá? População carente tem que ver isso, tá? População carente, cara, tem que ver isso. O PM, o bombeiro que se lasca com esse monte de parecido de vocês tem que ver isso, tá? E vocês que se virem, tá? E vocês que se virem. Tem que devolver, cara, cada centavo. As razões, né? A razão para não ter tanta... né? É a administração pública fora do direito administrativo, Razões gerenciais, né? A gestão de pessoas, né? Muita licença, né? Afastamento, né? Lotação de difícil provimento, né? Esse remanejamento, né? É isso, né? Mas você não precisa pegar licença médica, né, cara? E nem ter afastamento, porque você tem 2 meses de férias e você não tem carga horária de trabalho. O policial não tem carga horária definida. E o procurador do Estado sequer tem carga horária. Mas acumula, é professor, tem 2, 3 rendas, advoga. O médico, né, não tem uma carga horária definida. Carga horária máxima. Vergonha na cara, a Covid não ensinou nada. Mas o procurador do Estado não tem carga horária. É isso. Não bate ponto, né? É isso. Razões fiscais. Limitações da lei de recuperação fiscal. Quer que eu leia de novo? Salário? Lei de recuperação fiscal. Razão fiscal. Limitações da lei de recuperação fiscal e outros instrumentos normativos para despesa de pessoal. Não tem dinheiro, né? 45 mil mais 52, agosto. Faz a conta aí. 45 mais 52. R$1.000, tá? 97 mil. Não tem dinheiro não, julho, 45 mais 50. Março, 45 mais 62. Chama pro fight, pô. Portal da transparência. É dinheiro público. 45 mais 62. Faz a conta aí. O seu polícia, o seu bombeiro. É isso. É isso, tá? Faz a conta aí, tá? 93 mil líquido. Pode isso, Teodoro? Cara, eu acho que não pode não, tá? Mas as razões fiscais, tá? É a razão fiscal. E 45 mil mais 57 mil. Razão fiscal, tá? Razão fiscal. Razões políticas. A preferência do gestor público, né? Que troca a cada 4 anos, tá? A cada 4 anos, tá? A cada 4 anos. Por modelos mais flexíveis, né? Para a gestão de pessoas. Razões tecnológicas, né? Modificam as demandas da administração pública, né? Demanda por pessoal. Aí ela fala, né, desse regime de incentivo do setor privado. É muito vídeo que eu vi de vocês já, tá? E muita coisa pra jogar aqui. E não adianta fazer sacanagem, botar no jornal, mandar imprimir em gráfica, tá? Entregar em cada batalhão da PM, do bombeiro, servidores públicos, dos hospitais aí, Getúlio Vargas, Souza Guiar, todo mundo tá, vai ver o que vocês estão fazendo. Não vai adiantar não, tá? Não vai adiantar.
cenoura e bastão, né? A recompensa e a punição, né? Mas aí não dá não, cara, porque aí tem estabilidade, é um problema ter estabilidade, né? O regime jurídico ele tem que ser previsto em lei. Ela que falou, tá? Tem que ser previsto em lei, né? A remuneração, né? Tem requisitos de promoção, tem que ser previsto por lei, né? O que acontece na polícia militar? O que acontece no bombeiro? É ela que tá falando, pô. O requisito de promoção tem que ser previsto em lei. Ela falou, pô. Procuradora do Estado. Tem que brigar dentro de casa entre vocês aí, porque ela falou, pô. E o que são esses decretos malucos aí de Shoai, de tudo? O que significa isso? Na Polícia Militar, o que é isso? É dolo. Todos eles sabem, é dolo, é. Atribuições do cargo, tem que ser previsto em lei. O próprio cargo tem que ser previsto em lei, é. É isso, cara. Eu fiquei assim... Ela fala expressamente, tá? Essa procuradora, tá? Essa procuradora do Estado, tá? O nome dela, Ana alguma coisa, né? Vê o nome dela, Ana Carolina Miguel, tá? Ela fala expressamente isso, tá? Ela fala expressamente, tá? Contratação temporária não se presta a atividades ordinárias da administração pública. O que fazer com militares temporários? É dolo, pô. Tô falando pra vocês, cara. É dolo. E passa boi, e passa boiada, e ninguém faz nada. Essa questão aí de dizer, né, que agora não é mais obrigado, né, a ser estatutário, é isso. É porque o cobertor é curto, né, e é muita gente aí. Aí tem, né, o cargo vago, né, os cargos que ficam vagos, eles podem ser transformados em emprego público. É só a gente arrancar o poder de vocês, botar todos vocês presos. Aí realmente vai acabar. Aí realmente é isso, cara. Aí tem lá, né, quais são as carreiras típicas de Estado, né, que essas aqui, elas têm que ser obrigatoriamente ali, né, esse vínculo com a administração, né. Aí lá não tem saúde, tá? É no que eu li, não tem saúde, não tem educação, não tem força armada, né, não tem o que faz controle ambiental, não tem não, pô. Não tem não, cara. E é isso, tá? E é isso. E ela vai citar depois, no fim, né? E eu fui pesquisar, né? Lei 9.962 de 2000. Para dizer ali quais são as condições, né? E um tema 1022 do STF. Para dizer em que condições ali a pessoa pode ser, né? Por ato motivado ali e perder o emprego público, né? Falta grave na CLT, vai lá olhar. Acumulação ilícita. Bom dia já, né? São 6 horas da manhã. 6 horas da manhã do dia 24 de setembro de 2025. Um bom dia a todos. Bom dia a todos. Acumulação ilícita de cargos. O que falar para essa senhora aqui? O que falar para todos eles aí da Seju e tudo mais? É isso, cara. É isso. E aí, por fim, tá, pessoal? Eu queria mostrar para vocês essa emenda constitucional, tá? Emenda Constitucional 19, de novo afirmo, cara, é sindicato, tá? Porque ninguém vai ajudar a gente, tá? Porque eles estão todos juntos, tá? Ninguém vai ajudar. Então é sindicato, é panela, é rua, mas é civil, tá? Não é militar, não. Teodoro também é servidor federal, tá? Do Ministério da Saúde. Eu vou mostrar meu conta-cheque pra vocês. Então, mais uma vez, vocês estão lascados. Direito próprio. Emenda Constitucional, eu quero que vocês leiam, tá? A 18 e a 19, tá? A 19, vou mostrar uma coisa muito maluca pra vocês, tá? Porque a emenda constitucional, quando você faz uma emenda constitucional, você tem que mexer na Constituição, tá? Você não pode fazer uma emenda constitucional e aí você fazer o que foi feito com a emenda constitucional 19 de 98, tá? A 19 de 98, ela tem uma coisa muito curiosa, tá, pessoal? Porque depois do artigo 24, tá? 25 e tal, eu gostaria muito que vocês lessem, tá? O artigo 25 da lei complementar, da emenda constitucional 19 de 98, Dá uma lida nela, cara. Sério mesmo, 98. Emenda constitucional 19 de 98, dá uma lida aí, cara. Dá uma lida no artigo 25, tá? No artigo 26, 27, 28, 29. Vê se pode isso aqui, cara. Isso é um absurdo. Tem que voltar a estaca zero. Não tem isso, cara. Não tem isso. No finalzinho dessa imundície, tá? Que é essa emenda constitucional, e ela foi alterada, tá? Olha que coisa maluca. Você tem a emenda constitucional 19 de 98, e aí você tem em 2017 a emenda constitucional 98 que alterou a emenda constitucional 19 de 98. Pode ir, Teodoro.
Eu não sei não, cara. Eu não vou ficar maluco sozinho. Pega e vai ler. E veja, por exemplo, o que diz o artigo 33 dessa maldita aí, emenda constitucional 19 de 98. As pessoas não leem não, cara. Não é possível. Tô chegando agora, cara. Consideram-se servidores não estáveis para fins do artigo 169, parágrafo 3º, inciso 2º. Tchau! Não estável. Aqueles admitidos na administração direta, autárquica e fundacional, sem concurso público de provas ou de provas e títulos, após o dia 5 de outubro de 83. E o que fazer com a DCT? Dá uma lida aí, cara. Artigo 19, artigo 17, tá? Questão dos médicos aí, tá? Nessa transição, tá? É um parecer que eu vi, tá? Do Hugo 7 Câmara, que eu vou bater aqui, uma questão do médico. Eu vou bater aqui, tá? A DCT, artigo 17, Constituição Federal, 5 de outubro de 88. Vamos lá ler, tá? É isso. É isso, pessoal. E aí você tem toda essa imundície, tá? E eu tô de verdade, assim, muito estressado, sabe? E como eu não tenho o apoio da OAB, né, que é ano que vem, né, Teodoro? Porque tem que arrumar a casa, tá, Theo? Muita coisa pra gente fazer, e aí depois a gente vê isso, procura o fulano de tal. Não, é justiça, e a gente vai ver o que vai dar. Tá certo, pessoal? É isso, porque, caramba, que tristeza. Mas não tem jeito, tá? Não tem jeito, ninguém tá nem aí pra nossa vida, tá? Servidor tem que se lascar. Servidor público, tá? E militar, que se lasque, tá? Polícia, bombeiro, você que se lasque e você que se vire, tá, cara? Então vamos juntos. Eu vou passar a falar, tá? Pro pessoal da saúde e da educação, tá? E vou fazer incursões na Prefeitura do Rio de Janeiro, tá? Pra falar da Procuradoria do município, tá? Pra falar da Procuradoria do município aqui do Rio de Janeiro, tá, pessoal? É isso. Então isso é um absurdo, tá? A Procuradoria do Estado, eles não deixam de ser servidores como nós, tá? Então, e tá demais, né, pessoal? Então é isso. Acessa aí, tá? Portal da Transparência, coloca o nome de todos eles lá que vocês vão ver aí o que eu tô falando, tá? E entender o que significa isso aqui, tá? Lei 10.868, de 3 de julho de 2025. O que é isso? Pode isso, Teodoro? É uma pergunta pro MP. Qual é o valor que tá aqui? É dinheiro público. Pegar a obra MP referência, tá? Referência para o Ministério Público. Aquela promotora que eu mostrei pra vocês, tá? Promotora que eu mostrei pra vocês. Porque aí se o MP faz isso, cara, você não tem tanto crime, você não tem tanta gente presa. É mais defensor da ordem jurídica do que autor da ação penal. É sobre isso. E pra terminar, pessoal, eu quero ler para vocês o Salmo 126, tá? 126. Quero ler para vocês. Salmo, eu acho que é 126. 126. É o que eu desejo, tá, pessoal? É o que eu desejo. Aleluia. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas fez o Senhor. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Vamos estudar o que é isso, tá? Torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Teodoro já plantou a semente. Tá certo, pessoal? Porque eu vivo de promessa, eu não vivo do que eu vejo, tá? Então, mesmo que não pareça nada ainda, a semente está plantada, tá?
E para terminar, restaura, Senhor, restaura. Restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E que haja uma torrente no Negueb que inunde o local onde o Teodoro plantou a semente. É isso. Porque aí, pessoal, as pessoas vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. Eu vou ficar muito feliz por isso. Tá certo, pessoal? E é isso. Eu espero de verdade que isso aconteça, tá? Porque quem crê, quem acredita, quem tem fé, tá certo, pessoal? Planta, mesmo sem saber se vai chover. E eu espero que tenha uma torrente nesse Negueb aí, que inunde esse local onde eu plantei diversas sementes, tá? E que a colheita seja feita por todos nós, tá certo? Todos nós. Que eu traga boas notícias para vocês, tá certo? Agradeço muito a confiança de todos, tá? Até o próximo vídeo. Um abraço.